o estado natural de conexão com seu eu mais profundo. Você pode chamar isso o eu mais profundo, de essência, de inteligência primária. Você pode chamar isso do que você quiser, de Deus. E ontem nós trabalhamos a segunda chave. A segunda chave era o quê? Você não pode criar externamente aquilo que você não possui internamente. Se você ajustar o interior, o exterior se encaixa por si só. A maioria das pessoas quer, preste atenção que isso pode ser você, a maioria das pessoas quer mudar a realidade externa, mas ignora, omite completamente a causa da realidade externa, que é você mesmo. Pode parecer estranho isso, mas a maioria de nós está satisfeito com quem nós somos. A noção de eu, aquilo que você pensa sobre você, você nunca questiona, você está satisfeito com isso, ou satisfeita. Então você não questiona a sua noção de eu. Você só questiona a sua condição, e a condição já inclui o próprio corpo físico, a situação financeira, o trabalho e tudo mais. Mas a gente ignora que essa noção de eu que a gente tem é que cria toda a realidade física. Como eu expliquei ontem de noite, como disse o apóstolo Paulo numa carta aos Hebreus, aquilo que você vê não vem daquilo que você vê. Aquilo que você vê não vem do visível. Interessante isso. Então, vi que muitas pessoas lá comentaram que a segunda parte da aula de ontem foi um pouco complexa. Tudo que a gente não conhece é complexo. Tudo que a gente nunca ouviu é complexo. Agora, se você quer mudar a sua realidade, você tem que ouvir coisas novas. Você tem que... A zona de conforto não é um espaço físico. Muitas pessoas pensam que o Erickson está falando fé. Eu já vou falar um pouco sobre fé. A maioria das pessoas pensa que a zona de conforto é um ambiente, é um lugar. A zona de conforto é um modo de pensar. O seu modo de pensar é a sua grande zona de conforto. Você faz qualquer coisa para defender o seu modo de pensar. E a sua noção de eu é o seu modo de pensar, quando você vive identificado com a mente, que é o caso da maioria das pessoas. Quando alguém diz, às vezes não é fácil, a grande pergunta é a seguinte: quem está dizendo isso? Não é o modo de pensar? O modo de pensar diz para você que não é fácil. Essa é sua zona de conforto. Não é fácil. Se eu disser que não é fácil, eu não preciso me esforçar. Por quê? Porque é difícil. Porque é difícil. E essas séries de lives não ficam salvas para quem tem essa curiosidade. Deixa eu quebrar um pouco o gelo enquanto que as pessoas vêm. Muitas pessoas perguntam o seguinte. Eu estava falando para hoje de manhã, ou foi ontem, alguns livros antigos que eu tenho há muito tempo. O Dicionário Filosófico de Voltaire é um livro que está caindo aos pedaços. É um livro extremamente antigo, gosto muito dele, é a 4ª edição. Ele é tão antigo que ele não tem data de impressão. Se alguém quer ler o Dicionário Filosófico de Voltaire, é interessante. Essa aqui é uma edição rara e antiga das 16 Leis do Sucesso, uma edição de 1960. Tá inteirinho ainda, mas aqui, adoro livros antigos. Livros antigos. A Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant, legal, tá?
Achei engraçado porque aqui numa parte, acho que eu era estudando de filosofia, olha o que eu escrevi. Tá invertido, mas eu escrevi isso faz muito tempo, tá? Escrevi, onde foi que o Brasil se F-O-D-E-U? É engraçado. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu tenho consciência que vivo do meu falso eu, mas o difícil é sair do falso eu e viver da minha essência. Não é difícil sair do falso eu e viver da sua essência. Você precisa fazer, você só não pode fazer isso no futuro. Como é que você se liberta do falso eu e você vive da essência? Você só precisa fazer uma coisa, você precisa viver no presente. Esse é todo o segredo. A chave é a presença. O que é viver na presença? E isso, você pode achar que não. E tanto faz o que você acha ou não. Eu tenho que dizer o que eu sei. Toda a filosofia de Jesus Cristo, ela se resume a isso. A você se libertar do falso eu. Porque é isso que te separa do reino dos céus que está dentro de você. O falso eu são as portas largas da perdição, onde a maioria se perde. E o que é a essência? É a porta estreita. A porta estreita é você viver nesse momento. Você não se preocupa com o passado, você não se preocupa com o futuro. Quer dizer, estou falando que você não se preocupa. Você pode traçar metas para o futuro, você pode aprender com o passado, mas essa não é a questão. A questão é que nós vivemos identificados com o passado. Essa identificação com o passado cria o falso eu. Esse falso eu nos separa da nossa essência mais profunda. Essa separação com a essência cria uma sensação de incompletude. E essa sensação de incompletude só pode ser sentida agora. E aí nós projetamos a salvação para o futuro, onde ela não pode ser encontrada, porque o futuro não é real, o futuro não existe. Então, o que acontece? É muito interessante você entender isso. É muito interessante você entender isso, porque se você não entender isso, você não entende a vida. Essa que é a grande questão. A grande questão, por isso que a primeira... São 5 chaves, e essas chaves elas são chaves basilares, chaves fundamentais. A primeira chave é o autoconhecimento. A primeira coisa que você precisa fazer é se conhecer. Como é que você quer viver a vida sem se conhecer? Se você não sabe quem você é, se você não sabe quem você é, como é que você quer viver a sua vida? Isso é elementar. Entender quem você é a pergunta primária que você precisa responder. E isso transformou a minha vida, por isso que eu insisto tanto. Aqui, isso aqui é o Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. Eu passava anos estudando esses filósofos. Esses livros estão todos riscados, tudo riscado. Aqui, esse é um dos livros mais complexos já escritos. A Crítica da Razão Pura, de Kant. O livro está todo riscado. Eu estudei ele cabo a rabo umas 3 vezes. Então, o que acontece? Um dia eu me peguei pensando o seguinte, cara, eu sei o que Kant pensa. Eu sei o que Rousseau pensa. Eu sei o que Descartes pensava. Eu sei o que Heidegger pensava. Eu sei o que Sartre pensava. Mas eu não sei quem eu sou. Por que eu estou perdendo meu tempo estudando o que essas pessoas pensam e nunca me voltei para entender quem eu sou? Então você fica lendo todos os livros, você fica assistindo a minha aula, você fica assistindo a aula de todo mundo, você vai na faculdade, você passa anos na escola,
mas você não sabe quem você é. E depois você se pergunta, por que eu ando tão confuso? Por que eu estou tão perdido? Por que eu sofro tanto? Por que eu não vejo sentido na vida? Te falta a coisa mais importante, que é você entender quem você é. Então, essa é a primeira pergunta que você precisa responder. Quem sou eu verdadeiramente? E quando eu digo quem sou eu verdadeiramente, a ênfase está no verdadeiramente. Porque nada do que você sabe sobre você é verdadeiramente quem você é. Nada do que você sabe sobre você é quem você verdadeiramente é. Porque mesmo que você saiba tudo sobre você, você não sabe quem é esse que sabe tudo sobre você. É o conhecedor e não o conhecimento. Você preste atenção, e quando eu falo de autoconhecimento, não é você estudar coisas sobre você, porque você não pode se tornar um objeto de estudo. Você está me entendendo? Você não pode se tornar um objeto de estudo. O que seria isso, você se tornar um objeto de estudo? Você é. Essa é a condição primária. Você simplesmente é. Então você tem que entender quem é esse que é. E isso você não pode entender pela mente, por isso você precisa transcender a mente. É complexo? É complexo? Não importa se é complexo ou não, não é complexo. Mas se você, preste bem atenção, se você está no escuro, e se você viveu a vida inteira no escuro, eu digo para você, existe uma coisa chamada luz. Quando você encontrar essa coisa chamada luz, você vai parar de se bater pelos cantos. Você vai parar de tropeçar, você vai parar de se machucar. Por quê? Porque você vai ver com clareza por onde você anda. E aí você está no escuro e você diz o seguinte, mas é difícil encontrar a luz. Claro que é difícil, você não sabe nem o que é a luz. Então, a luz é uma coisa que você precisa acender e muitas vezes não encontrar. Então esse é o primeiro, essa é a primeira chave, é a chave basilar, é a origem de tudo. Só que presta atenção, as pessoas não estão muito preocupadas em se conhecer. Elas estão mais preocupadas em ganhar dinheiro, elas estão mais preocupadas em ter reconhecimento, elas estão mais preocupadas em buscar a sua satisfação. Só que o que acontece? A satisfação, ela não está nas coisas externas. A satisfação está justamente em você conhecer quem você verdadeiramente é. E essa é a segunda chave. Quando você sabe quem você é, você para de viver pelo conhecimento e você começa a viver pela fé. O que é viver pela fé? É ter esse profundo enraizamento na inteligência primária, que nós vimos na aula 1. Você tem esse profundo enraizamento na inteligência primária. Os animais têm isso. Nós não confiamos mais no universo. Nós não confiamos em nada, nós confiamos no nosso conhecimento, ou quando nós nos apegamos emocionalmente a outra pessoa, quando nós nos aleijamos a ponto de se escorar na força de uma outra pessoa, aí nós passamos a confiar na outra pessoa. Nós confiamos mais na outra pessoa do que em nós. Por quê? Porque nós passamos a depender da outra pessoa. Então a vida se torna algo sofrível, algo miserável, algo caótico. E a maioria das pessoas vive assim.
Então as pessoas vivem no fundo de um poço cheio de mazela, mas elas olham para o alto e elas querem que algo as tire dessa condição miserável e as eleve a um sétimo, oitavo céu. Isso, gente, é sério, porque isso cada vez mais se torna uma moléstia na humanidade. Então, o que você precisa fazer? Você precisa chamar a responsabilidade para si. E chamar a responsabilidade para si não é você assumir as suas mazelas. Não, chamar a responsabilidade para si é buscar a compreensão mais profunda, verdadeira. É você passar a viver na luz, você se libertar das ilusões, porque a maioria das pessoas vivem nas ilusões, e você passar a viver encarando a realidade dos fatos sem julgar os fatos. Porque se você julga os fatos, você começa a se perder, como eu expliquei ontem à noite. Então, o segundo grande... Eu estou falando isso, parece assim um apocalipse, mas não é um apocalipse. É um despertar. Despertar do que? Você precisa ser sincero, você precisa ser honesto. É a sua vida que está em jogo. É a sua vida, é a coisa mais preciosa que existe, é a sua vida. E muitas pessoas vivem em profundo desespero. Todo desespero, ele nasce da ignorância do eu. Uma pessoa que se conhece não conhece o desespero. Você só entra em desespero quando você vive nas trevas da ilusão. Quando você não se conhece, quando você é uma pessoa totalmente desconectada do que é eterno, do que é permanente. E aí você vive como uma folha ao vento. E como não vai ter desespero? Então, você tem que levar a vida... Você precisa levar a vida a sério, com seriedade, não com tristeza, não com peso, não com uma carga, mas com seriedade. Não, você não vai encontrar uma fórmula mágica, você nem precisa de fórmula mágica. A vida é muito mais simples do que isso. Mas ela só é simples para quem vive na luz, para quem vive na escuridão, para quem vive nas sombras, para quem vive perdido. E isso não é, preste atenção, viver na sombra não é uma coisa de uma maldição. Como você sabe se você vive na sombra? Pelo seu grau, pelo seu nível de sofrimento. Quanto mais você sofre, e isso só você sabe, mas quanto mais você sofre, mais você precisa disso que eu estou falando. Se encontrar. Eu tô falido, tô quebrado. Tá falido e tá quebrado, isso não é o problema. O problema é aquilo que te levou à falência, que é você. E quando eu digo você, é a noção de eu, a necessidade. Tu imagina a necessidade de grandeza, de reconhecimento, de petulância, de ousadia que uma pessoa precisa ter para se aventurar pelo mundo a ponto de perder o que não tem. O tamanho do vazio que essa pessoa precisa ter dentro de si para se endividar. Você está com dívida? Analise o sentimento, a emoção, o pensamento que te levou a se endividar. A vontade que existiu por trás daquilo que você fez. E você vai ver que isso é uma disfunção, foi algo completamente disfuncional. E não é uma coisa de culpa tua. Tipo assim, vou ficar ressentido, vou ficar com remorso. Não. Existe uma lição. Todo fracasso traz, aquilo que a gente chama de fracasso, traz dentro de si a semente da oportunidade.
Só que a semente da oportunidade só pode ser percebido se você olhar para aquilo que você chama de fracasso como um fato. Um fato que aconteceu, não é um fracasso, é um fato que aconteceu e você analisa os pormenores que envolvem esse fato e você aprende com ele. Então esse é o ponto 2. Vamos para a terceira chave. A terceira chave é a seguinte: uma vez que você se conhece, uma vez que você sabe quem você é, uma vez que você entende que a coisa mais importante é o seu estado de consciência, nós falamos sobre isso ontem, o seu estado de consciência, porque o seu estado de consciência, ele não só cria todas as suas ações, ele filtra tudo à sua volta e a partir desse filtro ele cria as suas ações. Então, a terceira lei, a terceira chave que você precisa entender, você já entendeu duas, tá? Escreva aí, para não esquecer, que você vai esquecer daqui a pouco. Primeiro, é conhecer-se para além daquilo que você pensa sobre si. Você pensa que é incapaz, você pensa que não tem inteligência, você pensa que não tem poder, você pensa que falta coisas para você ser alguém, que você ainda não é ninguém, você tem uma história sobre si na sua cabeça, e não é uma história bonita muitas vezes. Isso tudo é mentira, tá? Isso tudo é ilusão, isso tudo é uma invenção da sua cabeça. Você não sabe o seu grau de capacidade. Você diz, eu sou tímido. Você não é tímido. Você age como uma pessoa tímida para proteger o pensamento de pequenez que você tem sobre si. Você pensa que você é pequeno ou pequena e você tem medo de se expressar porque se você se expressar, a outra pessoa vai entender que você é pequeno. Então você é tímido, você é encolhido. Agora, você é pequeno? Claro que não. Agora, por que você pensa que você é pequeno? Por que você conta essa história? É o seu falso eu. É o seu falso eu. Você inventou isso a seu respeito. E você usa isso para se proteger. Uma vez que você se liberta disso, e isso é basilar, a terceira coisa que você precisa entender é o seguinte. Eu vou ser bem direto, tá? Eu já falei sobre isso. Você precisa se perguntar o seguinte: por que você está aqui? Por que você está aqui? Por que você está no mundo? Caraca, você sabe por que você está aqui? Primeiro você tem que saber quem você é. E depois você tem que entender como é que você cria a sua realidade. A terceira coisa é assim, por que você está aqui? Qual é a sua função? Você caiu do céu? Você é um acidente de percurso? Por que você está aqui? De onde você veio? Literalmente, de onde você veio? Eu vim do pai e da mãe. Não é isso. De onde veio a vida que você se tornou? São perguntas profundas, filosóficas? Não, elas são práticas. São coisas básicas. Se você não tem claro isso, se você não sabe para que você está aqui, você está perdido. Então essas questões, elas não são questões filosóficas. Elas não são questões de maluco. Olha para a sua vida, olha para a sua situação. Olhe para suas emoções, olhe para os seus sentimentos. Como você está se sentindo? Você está curtindo essa aventura chamada vida, mas verdadeiramente lá no íntimo, você está curtindo isso? Você tá feliz? Então, se você entender a primeira e a segunda chave,
você vai entender que a razão pela qual você está aqui é divina. Você vai entender que você é uma essência divina, que é a vida. Deus é vida, então você tem vida, então você é uma essência divina assumindo a forma humana para cumprir um propósito. Cara, você tem que entender isso. Mas não entender isso verbalmente. Você tem que viver isso, você precisa viver isso, você precisa incorporar isso. Você incorpora isso e você age como sendo isso. Uma essência divina assumindo uma forma humana temporária para cumprir um propósito. Você veio da eternidade, teve um nascimento, vai ter uma morte e você volta para a eternidade. Mas mesmo estando aqui, você está na eternidade e você é eterno. Então o que você precisa entender? Você precisa entender que você está aqui como um embrião divino que se manifesta numa forma física para cumprir um propósito. É para isso que você está aqui. E agora, você precisa se perguntar, mas qual é esse propósito? Qual é o sentido da minha... O sentido da vida não existe. O sentido da vida é viver. As pessoas procuram, a minha vida perdeu o sentido. Não, a sua mente contou uma história que a vida não tem sentido. Por quê? Porque você se desconecta da vida. O sentido da vida é viver. Nenhum animal fica perguntando qual é o sentido da vida. Eles vivem em plenitude, eles vivem em abundância. Faça frio, faça sol, faça chuva. Esses dias estava um frio de menos 20 graus, um frio terrível aqui. E a Fábio perguntou, e os passarinhos, o que eles fazem no frio? Tão frio, coitados dos passarinhos lá fora. Eu disse, tu já olhou aí no quintal? Tem mais de 50 pulando e cantando de galho em galho. As gotas do sereno congelado nos galhos e eles se divertindo. Ninguém estava reclamando, tá muito frio, tem muito gelo, não tem mais comida, tá tudo congelado. Então você precisa entender que o sentido da vida é viver. Viver com plenitude, viver com vivacidade, deixar que essa vida, esse poder vital que existe dentro de você, que ele germine, que ele saia para fora. Mas não dá. Você não sabe minha realidade. O problema é que a minha mãe, se você soubesse o que minha mãe me disse na noite do Natal, como é que eu quero viver a vida? O casamento está em ruína, o ano começou, está tudo tão difícil. Meu Deus, e esse governo agora? Meu Deus, esse governo agora. Quer dizer, isso é o falso eu. Você se identifica com essas histórias na sua cabeça. Estava lendo esse livro aqui, estava mostrando para vocês. Não sei que ano foi, mas deve ter sido uns 20 anos atrás. Eu escrevi, onde foi que o Brasil se ferrou? O Brasil sempre foi como ele é agora. Desde o índio Cepete Araju, quando ele peleava lá nas missões. Então você precisa entender que não se trata de onde você mora. Eu preciso sair do Brasil, é fácil para você que mora aí nos Estados Unidos, que esses dias alguém disse, vocês vão embora do Brasil quando a coisa aperta. Eu pensei, coitado, tá me julgando, eu moro aqui desde o ano 2000. A coisa sempre estava apertada. Mas o que acontece? Por que você está aqui? E aí vem uma questão, que é o trabalho, tá? Eu vou te dizer uma coisa.
Eu aprendi na minha vida, e por muito tempo vivi assim, achando que o trabalho era uma maldição, que o trabalho era uma desgraça. Eu lembro quando eu era um moleque, eu tinha uns 10 anos, e eu tinha que ir com a mãe e com o pai na roça. Um sol quente de janeiro, dezembro, sei lá, mas uns 38 graus. E eu tinha vindo, sei lá, de uma catequese ou coisa assim, e eu pensei o seguinte, eu tive raiva de Adão e Eva, porque me passou pela cabeça que se Adão e Eva não tivessem comido a fruta, nós estaríamos vivendo no paraíso e eu não ia precisar trabalhar. O trabalho, ele é visto como um ganha-pão, o trabalho ele é visto como uma maldição, um mal necessário. E eu vou te dizer uma coisa, você precisa urgentemente mudar isso, se isto é a sua concepção. O trabalho, ele precisa ser visto como uma graça, como uma bênção, como uma oportunidade rara de você viver a sua missão. Khalil Gibran escreveu no livro O Profeta, eu li quando eu era muito pequeno, não sei quantos anos eu tinha, mas eu lembro como fosse hoje que ele escreveu uma coisa que eu achei muito dura e muito burra. Porque ele disse o seguinte, Khalil Gibran, o grande escritor, ele disse que se você não vê satisfação no seu trabalho, é melhor que você vá sentar na calçada e pedir esmola para aqueles que amam o que fazem. Eu achei aquilo uma burrice, por quê? Porque eu não entendia isso. O que ele queria dizer? Cara, se eu não gosto do meu trabalho, eu vou parar de trabalhar? Mas hoje eu entendo o que ele quis dizer. Ele não quis dizer para você parar de trabalhar, ele quis dizer o quão sério é a relação que você tem com aquilo que você faz. Mude, terceira chave, mude a sua concepção sobre o trabalho. Se eu pudesse, se eu fosse o presidente do mundo, eu iria abolir a palavra trabalho. Porque existe toda uma carga cultural nela. Não existe satisfação, não existe graça maior do que você usar todos os dons que você recebeu para fazer algo. Algo que faça você se sentir bem, algo que faça o mundo se sentir melhor. E aí você vai dizer, mas isso é utopia. Aí eu te digo, o que é utopia? Você viver que nem um miserável, reclamando todo dia, choramingando todo dia, você infeliz, insatisfeito, e ao mesmo tempo se dizendo filho de Deus e não sei o quê. O que é utopia? É você acreditar nessa graça, é você acreditar nesse poder, é você transformar essa graça, esse poder no seu dia a dia, na sua realidade. Isso é utopia ou é utopia você viver como uma espécie inferior que se rasteja pela vida, pensando em se matar, pensando em roubar alguém, pensando em passar a perna em alguém, falando mal dos outros, sacaneando todo mundo, onde é que, com medo, com ciúme, com inveja, o que é utopia? Onde está a utopia? O que é utopia? O que você pensa sobre a vida? O que você pensa sobre você? O que você veio fazer aqui?
por quanto tempo você vai continuar se rastejando pelas sombras da vida? O que precisa acontecer para você virar o jogo? Não o jogo externo, o jogo interno. Para você aceitar as coisas, para você começar. O que é necessário? Passar mais 10 anos? Chegar na sua velhice? Quando é que você vai começar a viver plenamente? O que é necessário? O que te falta verdadeiramente? Quanto tempo você vai continuar olhando para as coisas que te faltam, sem dar a mínima importância para as coisas que você tem? Os milagres que acontecem todo dia à sua volta. Quanto tempo você ainda vai ficar por aí resmungando, choramingando, se lamentando, cheio de inveja, cheio de ciúme? O que é necessário para você mudar a sua vida? Então, a terceira chave é você mudar a percepção do trabalho. A gente tem uma noção estranha, uma noção doentia de achar que o trabalho precisa nos fazer feliz. A gente tem a ideia de que a outra pessoa precisa nos fazer feliz. A gente tem a ideia de que o clima precisa nos fazer feliz, porque se chove, se tem garoa e se está nublado e parece que a gente não pode ser feliz, porque, pelo amor de Deus, onde já se viu não ter sol hoje? Logo hoje que eu queria que tivesse sol, chove. O mundo está contra mim. O mundo está contra mim. Chove no dia que eu queria que fosse ter sol. Olha que ridículo. Então, o que acontece? A gente tem essa sensação de que as coisas à nossa volta precisam nos fazer feliz. Não existe felicidade nas coisas. A felicidade, ela só existe dentro de você. É você que coloca a felicidade nas coisas. É você que coloca a felicidade no trabalho. O trabalho espera você ser feliz e trazer essa alegria para ele. O trabalho não está aí para te fazer feliz, mas a grande percepção que você precisa ter, porque preste atenção, a maior ilusão, depois dessa live você olha no espelho e você se pergunta, porque a maior ilusão que um ser humano pode ter na vida é achar que ele vai ganhar dinheiro odiando o que ele faz. E aí você quer dinheiro, mas você não gosta do trabalho. Você quer dinheiro, mas se você pudesse, você ficaria um mês em casa sem dar as caras no trabalho. Você quer ganhar dinheiro, mas a última coisa que você se preocupa na vida é entender a si mesmo a ponto de saber qual é o seu talento singular, entender a si mesmo para entender quais são os seus pontos fortes e você desenvolver esses pontos fortes, expressar esse talento, expressar esse dom que é único, que é só seu, e colocar ele a serviço das outras pessoas. Você precisa entender. Você precisa entender que existe alguma coisa, uma única coisa, alguma coisa nesse mundo que você consegue fazer melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Você nasceu para isso. Todos nós temos isso. E para cada dom, para cada talento singular, e para cada forma única de se expressar esse talento,
Existem necessidades específicas no universo. Então, existem três coisas, preste atenção, existem três coisas. Primeiro, existe um dom, um talento único, só teu. Existe uma maneira única, só tua, de expressar esse talento. Isso aqui são duas coisas. A terceira coisa, existe uma necessidade específica no universo que só pode ser suprida pelo teu talento e pela sua forma única de expressar esse talento. E quando a vida a sua vida encontra essas três coisas, você se torna uma pessoa que vive em plenitude. Nada te falta. Você se torna pleno. Então, escreva isso. Escreva isso. Quando a vida se torna plena. Quando a vida se torna plena. Quando você sabe o seu dom, o seu talento. Quando você desenvolve uma maneira de expressar esse talento. E quando você usa esse talento para suprir as necessidades do universo que só podem ser supridas com o seu talento. Aí você diz, mas isso é complexo. É complexo por quê? Porque quando você vive perdido na sua mente, o que é a sua mente? A sua mente é o passado. A sua mente é conhecimento condicionado pelo passado. O que é condicionamento? O que é pensamento condicionado pelo passado? É um conjunto de experiências que você teve e você incorporou essas experiências como sendo uma verdade. Então isso é comer a fruta da árvore do conhecimento. Porque agora você é dono da verdade. Qual é a verdade? Esse conjunto de experiências que você assimilou do passado e você incorporou. Agora você acha que você entende o mundo. E agora você sabe diferenciar o bem do mal. Por quê? Porque você conhece a verdade. Qual é a verdade? As experiências que você viveu do passado. As pessoas são más, você pensa. Por quê? Porque alguém fez alguma coisa que você julgou como uma maldade. Aí você tirou essa conclusão de que as pessoas são más. E aí você já infringiu um grande mandamento, não julgueis. Então você procura uma vez, aí você se perde nesse conhecimento condicionado do passado. E você se torna você tem uns 12, 15 conhecimentos que você acumulou do passado, e agora você se torna essas 12, 15 coisas. Você acredita umas 12, 15 coisas, e você é essas 12, 15 coisas. Por quê? Porque você se identifica com isso. Uma dessas coisas pode ser, eu sou incapaz. E aí você se torna essa incapacidade. Essa é a punição por você ter se identificado com o conhecimento. Qual é a salvação? Renunciar a isso. Então, você nunca vai achar o seu talento na sua mente. Por quê? Porque a mente é o conhecimento do passado. Eu não sei meu talento. Você não vai achar seu talento dentro da sua mente. Eu não sei qual é o propósito da minha vida. Claro que não. Você procura o propósito da sua vida na mente. O que é a mente? 12, 15 coisas que você acumulou do passado. Você está entendendo?
Então você acumula essas coisas do passado e você vai trazendo elas para a sua realidade, você vai vivendo elas. Isso parece incrível, mas você precisa entender isso. Então, o trabalho é o pilar central da sua vida. O pilar central da sua vida é o trabalho. Não estou dizendo que ela é a coisa mais importante, não estou dizendo que ela é a coisa menos importante. Eu estou dizendo que o pilar central da sua vida é o trabalho. Por quê? Porque em torno dele gira todo o resto. Em torno dele gira todo o resto. Olha que incrível. Ah, não, mas o pilar central da minha vida é a família. Mas se você não tiver um trabalho decente, como é que você vai cuidar da sua família? Se você odeia seu trabalho, você vai ter que ir 25 anos todo dia fazer uma coisa que você odeia, você se estressa e quando você chega em casa, como é que é a sua relação com a família? Não, mas o meu pilar central é a saúde. Ora bolas, se você odeia o seu trabalho, se você está estressado o dia inteiro, se você só se incomoda, se você não ganha dinheiro com o seu trabalho, como é que você vai cuidar da sua saúde? Você não tem nem plano de saúde, você adoece, você tem que ficar na fila do SUS, sabe, sei lá, quando vai ser atendido e o que vai acontecer, você não tem plano de saúde. O pilar central da sua vida é o trabalho. Ah, não, o meu pilar central é Jesus. Ok. Como é que você vai seguir o evangelho se você não servir os outros? E como é que você serve os outros? Através do trabalho. A fé sem obras é morta. E o que é a obra? A obra é aquilo que você demonstra, é aquilo que você faz para os outros, é a maneira como você serve os outros. E como você serve os outros se você não serve no trabalho? Você passa 8 horas no trabalho servindo as outras pessoas. De uma ou de outra forma, você serve a outras pessoas. E eu não estou dizendo que o trabalho é mais importante, mas é através do trabalho que você faz todo o resto. Eu estou querendo te dizer que você precisa mudar a sua concepção sobre o trabalho. O trabalho é uma bênção, o trabalho é uma graça, você precisa se desenvolver, você precisa dar o seu melhor, porque quanto mais você serve, mais você será recompensado por isso. É a maior estupidez humana, a maior estupidez humana é você querer ganhar dinheiro sem se tornar muito bom numa coisa. Isso é estúpido, isso é burro. Você achar que o que te impede de ganhar dinheiro são coisas que não sei quais são, mas, cara, você não sabe fazer nada. Você passou 20 anos, 15 anos, 30 anos da sua vida e você não se especializou em nada. Só anda de galho em galho, de emprego em emprego, achando que o mundo está contra você. Eu sei que isso é duro de ouvir, isso também é duro de dizer. Mas essa é a terceira chave. Você ir cantarolando para o trabalho, aí você diz, mas você não sabe o quanto meu chefe é explorador, quanto ele é mau, quanto ele é ruim. Mas vai procurar um outro emprego. Ah, mas não tem. Então, trabalha. Agradece. Por pelo menos você ter um chefe. Ah, mas agradecer um chefe desse. Mas então vai, deixa ele. Não, mas não posso. Então, quer dizer, você está entendendo? As pessoas dizem que é o ambiente que te modela. Que é o ambiente que te modela.
que é o ambiente? O que é o ambiente? O que é o ambiente? O ambiente te modela. Você não é o seu ambiente? E aí você fica desejando. As mesmas pessoas dizem o seguinte: você é responsável pela sua vida. Você é o capitão do seu destino. E daqui a pouco elas dizem: o ambiente te modela. Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Se decida, ou você é o capitão da sua vida, ou você é responsável por sua vida, ou é o ambiente. São as outras pessoas. Entendeu? Então, assim, existe muita confusão, existe muita contradição, e isso não ajuda muito. Se você está num ambiente ruim, você não tem obrigação de ficar nele. E nem deve. Mas, então sai do ambiente ruim. Agora, se você não puder sair do ambiente ruim, aproveita e aprende do ambiente ruim. Mas para aprender do ambiente ruim, você não pode julgar ele como ruim. Você não pode desejar, querer sair desse ambiente, porque é um ambiente ruim. Você observa, você analisa, você estuda. E você vai aprender mais com esse ambiente ruim do que uma outra pessoa num ambiente confortável. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você aprender muito num ambiente ruim, ele continua sendo ruim? Se você aprendeu muito, se você mudou a sua vida com o que você aprendeu no ambiente ruim, ele continua sendo ruim? Claro que não. Às vezes, tudo que nós precisamos, eu e você, é de um ambiente ruim. Presta atenção, a vida nos coloca exatamente onde nós precisamos estar. A vida nos coloca exatamente onde nós devemos estar. O lugar onde você está é exatamente o lugar que você precisa estar para aprender aquilo que você precisa aprender. Então não existe essa, está entendendo? Não existe essa de que você precisa encontrar o ambiente perfeito. Olha a ilusão que você vai criar na sua cabeça se você começar a perseguir o ambiente perfeito. Você vai começar a correr atrás do pote de arco-íris. Não existe o ambiente perfeito, é o ambiente onde você está. Por mais adverso, por mais problemático que ele está, porque a adversidade e o problema de um não é a adversidade e problema do outro. Se o ambiente que você está é problemático, é porque você é menor do que o ambiente. Vamos usar um exemplo. Se me jogarem com um paraquedas de um avião, isso é um ambiente problemático para mim, porque eu não sei abrir o paraquedas, eu não tenho instruções de saltar de paraquedas. Então, o saltar do avião com paraquedas, para mim, é um ambiente completamente adverso. Vou estar ferrado. Mas esse ambiente adverso, ele não é um ambiente adverso para um paraquedista. Por quê? Porque ele é maior do que essa adversidade. Então, se você tem muitos problemas no seu ambiente, não é o ambiente que é o problema, é você que é o problema. E não é que você é o problema, mas você precisa aprender com os problemas do ambiente. Agora, as pessoas te vendem a ilusão de que o problema é o ambiente. Que você tem problema, por quê? Porque o ambiente é o problema. Aí procura um ambiente melhor. E você começa a correr de ambiente. Qual é o ambiente melhor para você? Um que não tem problema? Um que não tem adversidade? É isso que se busca? A outra coisa que as pessoas te dizem, que você é a média das 5 pessoas que você mais anda. E aí elas querem que você ande com o Papa, com o Bispo, com o presidente da República, com o primeiro-ministro, com os maiores gênios da humanidade.
Cara, você não é a média das 5 pessoas com quem você anda. Você anda com as 5 pessoas que são iguais a você. Se você quer andar com pessoas diferentes, você tem que se tornar diferente. Eu vou te propor uma coisa. Se você ouvir de novo alguém dizer, você é a média das 5 pessoas com quem você mais anda, aí você diz o seguinte para essa pessoa: eu quero ser igual a você, eu quero andar contigo. Me dá teu número de celular, me dá teu WhatsApp, eu quero andar contigo, para ver se essa pessoa vai te aceitar. Para ver se essa pessoa vai te aceitar. Para ver se ela vai andar contigo. Está entendendo? Então, o que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte. Você tem que parar. De brigar com o seu trabalho. Ó, eu não falei isso, Camial. Eu não falei isso. Eu disse que você anda com as 5 pessoas que são iguais a você. Se você é igual a mim, aí você vai andar comigo, entendeu? Mas vamos lá, tamo junto. Deixa eu tirar os comentários para finalizar a minha linha de raciocínio aqui, que vocês me distraem. Mas essa é a coisa, preste bem atenção. Eu falo muito em talento. A ideia de talento fui eu que trouxe para o Brasil em 2010 com o meu livro Óbvio que Ignoramos. E isso cria muita confusão na cabeça das pessoas, porque se você tem 50 anos e você passou a vida inteira estudando direito, aí você diz, mas qual é meu talento? Porque você pode ser bom numa coisa, eu chamo isso de talento adquirido, que não é o seu talento natural, mas você se tornou bom com a prática. Então, o que acontece? Muitas vezes, você não tem como parar a sua vida e começar algo que você negligenciou durante a vida inteira e, por outro lado, você investiu uma carreira a vida inteira e agora, isso não é meu talento. Mas você sempre pode fazer pequenos ajustes. O que é um talento? Um talento, ele geralmente tem 3 características. É muito fácil se você observar um pouco assim. Quais são as 3 características de um talento? Primeiro, você tem uma facilidade maior para aprender na área do seu talento. E talento nunca é uma atividade. Talento é uma área. É uma área. Então, por exemplo, existem coisas que eu aprendo muito fácil. E existem coisas que nem a pau entram na minha cabeça. Todo mundo é assim. As coisas que a área onde você aprende com mais facilidade, isso é o seu talento. Então você tem que olhar assim, o que eu aprendo com facilidade? Isso é um sinal de que seu talento está aí. A segunda coisa é para o que você tem curiosidade. Todos nós somos curiosos para algumas coisas e para outras não. Então, por que você tem curiosidade em arqueologia e você não tem curiosidade em filosofia? Eu não tenho curiosidade em arqueologia, eu tenho curiosidade em filosofia. E por que eu tenho curiosidade em filosofia e você em arqueologia? As nossas curiosidades, elas têm uma ligação estreita com o nosso talento, a área do nosso talento. E o terceiro ponto é o seguinte: a área do nosso talento é uma área onde você pode passar muito tempo sem se entediar. Tem coisas que eu faço em 5 minutos e eu já quero sair. Quero me livrar disso.
Tem outras coisas que eu posso fazer o dia inteiro e isso me dá cada vez mais tesão. E eu passo fome, eu canso, me dói as costas, me dói não sei o quê, mas eu não largo desse trabalho. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer, que é a constância, é constante. Então, por que é interessante você desenvolver a sua atividade profissional na área do seu talento? Porque eu digo, não, é por causa dessas três coisas. Tu imagina tu ter uma atividade profissional, uma carreira, numa área onde você tem facilidade de aprender, você tem uma curiosidade natural e você consegue fazer isso por longas horas sem se cansar. E você vai progredindo nisso durante 10, 15, 20, 30 anos. Ninguém te segura, é só por causa disso. Mas se você não sabe quais são as áreas, presta atenção. A pessoa diz, eu não sei qual é meu talento. Então, tu não sabe qual é a área que tu tem mais facilidade para aprender? Não sei. Risquei. Você não sabe qual é a área que você tem curiosidade? Risquei. Não sei o que eu posso fazer com muito tempo sem cansar. Por quê? Eu só gosto de jogar videogame. Então te torna um expert em criar videogame, ou começa a ensinar jogos de videogame, eu não sei. Mas a questão toda é a seguinte, como tu não pode saber qual a área que tu tem mais facilidade de aprender coisas? Como tu não pode saber onde está a tua curiosidade? Como tu não pode saber o que tu entendia logo e o que tu pode fazer por longo tempo? Mas não assistir seriado de televisão. Isso é entretenimento, isso é perda de tempo. Você se entretém, mas isso não é... Eu estou falando de trabalho. Então, tipo assim, para de dizer... Só que isso é o que eu falei antes. É mais fácil você dizer, eu não sei qual é meu talento. Isso é uma artimanha que você usa, que a sua mente usa, porque se eu não sei qual é o meu talento, eu posso continuar... E às vezes a gente acha que a gente quer resolver os nossos problemas. Quando você se identifica com o seu problema, você não quer resolver o problema. Você só quer manter o problema. Por quê? Porque você se torna o problema. Cuidado com isso. Cuidado com isso. De você se identificar com as misérias da vida e você começar a defender as misérias da vida. Muitas pessoas fazem isso. O que são as misérias da vida? Você reclama, você critica, nada está bom, você sempre está resmunguento, você sempre, quer dizer, você sempre tem uma coisa para reclamar, você sempre está se queixando, você sempre quer ser o coitado do ambiente. Esse é o falso eu. Porque o falso eu, ele quer se identificar com algo. E se você não pode ser, como é que ele sabe se ele é aquilo com que ele se identificou? As outras pessoas têm que te reconhecer. Por isso ele busca validação. E se ninguém te reconhece pela tua grandeza, também funciona se as pessoas te reconhecem pela tua miséria. E ao invés de você se tornar o herói, o mocinho da história, você se torna a vítima da história. Mas você não é a vítima, você só assume o papel de vítima da história que você mesmo criou para você. O roteiro do falso eu é um personagem de vitimização. E você começa a defender isso. E ai daquele que diz que você não é vítima. E por isso, quando eu falo aqui, muitas vezes você deve pensar, ele não conhece minha realidade. É fácil para ele. Ele não sabe como eu sou vítima. Vítima da pobreza, vítima das dívidas, vítima do meu marido, vítima da minha família, vítima do Brasil, vítima do Lula, vítima do Bolsonaro, vítima do meu chefe, vítima do desemprego, vítima da escassez, vítima disso, vítima daquilo. Ele não entende o quanto eu sou uma vítima. A sua noção de eu é uma vítima.
Você se identificou com essa vítima e você fica brabo se alguém diz que você não é vítima. Então você tem que transcender isso. Só depende de você. As pessoas dizem, mas e o que você faz se se meu marido não me apoia? O que você faz se minha esposa não me apoia? Deixa eu te dizer uma coisa. Quantas pessoas você precisa para você se tornar quem você nasceu para ser? Quantas pessoas é necessário para você se tornar quem você nasceu para ser? Quantas tu precisa? É só uma, é só você. Não é o problema do seu marido, não é o problema da... É a maneira como nós vemos, a maneira como nós interpretamos. Então, a terceira chave é você tornar o trabalho uma bênção, uma graça. Você ver o trabalho como um pilar central da sua vida. Você amar aquilo que você faz. Você colocar amor, você colocar alegria, você colocar entusiasmo naquilo que você faz. Não é o trabalho que precisa te fazer feliz. É você que precisa colocar alegria no trabalho. E é lógico que existem trabalhos onde você se sente mais à vontade. E é esse trabalho que você precisa procurar. Agora, se você não sabe qual é, ou se nesse momento você precisa fazer o que você está fazendo, a melhor coisa que você pode fazer é colocar amor, é colocar alegria, é colocar tesão, é colocar entusiasmo. Se você não pode mudar o trabalho, muda a tua relação com o trabalho, que logo, logo você vai poder mudar de trabalho. Essa é a terceira chave. Essa é a terceira chave. E ela talvez seja a mais importante. Mas, por outro lado, você entende também, você precisa entender também que todas essas chaves, na verdade, é um molho de chaves. A chave 1, a chave 2, a chave 3, essas 5 chaves, elas são as chaves basilares, as chaves fundamentais da sua vida, por onde você precisa começar a sua transformação, começar a sua mudança. E aí vão ficar dúvidas, mas como eu faço isso? Como eu faço isso? Como eu faço isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca na vida vai transformar a sua vida numa live. Tira esse cavalinho da chuva. Você pode despertar para a transformação. Como? Você anota, cara, eu preciso me conhecer. Eu preciso criar primeiro dentro de mim aquilo que eu espero na minha realidade, que é a chave 2. E eu preciso transformar o trabalho numa bênção, numa graça. São 3 chaves. Agora, você vai ter que colocar isso em prática. Vai levar 1 ano? Vai levar 2 anos? Vai levar 3 meses? Vai levar 6 meses? Eu não sei. Mas começa pela compreensão, começa pelo passo que você deu agora. Você entendeu isso? Não me saia daqui e vai lá para uma outra live e assiste mais um pouco, e aí você vai dormir, amanhã você acorda, vai para o trabalho se rastejando, e aí de noite você vem, você assiste mais uma live, você assiste mais um pouco. Isso não vai te mudar. O que vai te mudar é você fazer esse comprometimento, você decidir quem você quer ser e você começar a ir nessa direção. Você vai... toda mudança, toda transformação, ela precisa de tempo para se desenvolver.
Se você quer desenvolver uma atividade profissional, você vai levar de 2 a 5 anos. Mas se você não fizer isso, daqui a 5 anos você está no mesmo patamar que você está hoje. Você está entendendo? Amanhã, 20h45, a chave 3. Não, hoje foi a chave 3, amanhã é a chave 4. Sei que a maioria de vocês vai se dispersar porque amanhã é sexta-feira. Sexta-feira, janeiro, feriadão. E para quem é aluno da mentoria O Caminho, lembre-se que domingo começa a nossa jornada. Vai ser fenomenal. Vai ser pesado. Nós vamos começar domingo e vamos até na primeira semana de fevereiro. Vamos construir toda uma estrutura para a sua vida, tá bom? Tamo junto. Forte abraço.